eu vou compartilhar com vocês duas formas de profetizar, na medida da fé ou por revelação. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Uma outra palavra para proporção é use-o na medida da fé. Então, o primeiro dom de profecia, a primeira forma de profetizar é na medida da fé. Então, às vezes, mesmo se Deus te mostra uma visão, mesmo se Deus te deu algo por revelação, você vai ter que ter fé para dizer algo, você vai ter que ter fé para expressar o coração de Deus a respeito do que Deus está te mostrando. De repente, Deus te mostra até mesmo um rosto de uma pessoa que você não conhece, ou Deus te mostra uma situação, e você vai ter que ter fé para liberar uma palavra, liberar a mente e o coração de Deus a respeito daquela pessoa. Então a primeira forma é na medida da fé. Por revelação você também precisa ter fé, mas por revelação algo se torna mais fácil, que Deus te mostra claramente e Ele te dá uma ordem por revelação. Eu particularmente, Deus tem me dado graça para fluir mais nesse segundo tipo, pela revelação. Olha aqui, Ezequiel capítulo 37, versículo 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Então Deus começa a dar uma ordem para Ezequiel. E no versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Vamos dizer que essa seria a segunda forma mais indicada, ou a mais segura, vamos dizer assim, se a gente pode dizer isso, a mais segura de profetizar, quando você profetiza conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso, e aí começa a acontecer aquilo que Deus deu a direção para Ezequiel profetizar, começa então agora a vir a manifestação. Então, duas formas de profetizar, na medida da fé e por revelação. Nas duas você precisa estar sim já operando na visão, na dimensão da fé. Existem 3 dimensões espirituais que, se você tem fluído no dom de profecia, você às vezes até tem, mas não tem entendimento sobre isso, que é a dimensão da fé, a dimensão da unção e a dimensão da glória, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês nos nossos próximos encontros. Então, qual é a maneira que Deus tem te usado para profetizar? Quando você está ouvindo a palavra, você enche seu coração de fé, você então profetiza na medida da sua fé, na medida da fé que Deus compartilhou, que Deus derramou no seu coração, mas também existe essa segunda forma, por revelação. Então, normalmente, se você tem um dom de profecia, tem pessoas que podem profetizar, mas eles profetizam apenas pela palavra, porque existe um tipo de profecia, que aí no original, se você vai ver quem é um pregador, tem o chamado para pregação, ele está profetizando, ele está declarando a palavra escrita de Deus. E sim, quem é profeta tem os dons do ministério de profeta, então ele vai profetizar baseado nas escrituras, mas pela revelação divina, a revelação aplicada especialmente para quem está ouvindo, ou por uma cidade, ou por um lugar, ou por uma igreja, de uma palavra específica para aquele lugar. Então você precisa entender isso. Nem todos são profetas, todos podem ser proféticos, mas existem também pessoas que Deus levanta para declarar a palavra, para profetizar a palavra escrita, mas também existem pessoas que Deus levanta para o ministério profético. A igreja no geral, ao redor do mundo, não tem problema com pastores, com ensinadores, e Deus também, ao longo da história, a última coisa que eu percebo que Deus restaurou foi o ministério do evangelista, e agora Deus está restaurando o ministério profético, ou o ministério do profeta. Então Deus está levantando profetas ao redor do mundo, e se você é um desses, eu quero declarar sobre você que Deus vai te usar para preparar o caminho para a volta de Jesus, e Deus vai deixar cada vez mais os seus dons, as suas palavras mais claras, e eu declaro também uma unção
poderosa de Deus sobre a sua vida para que você cumpra o seu ministério. Deus abençoe, um grande abraço.